é aquela pessoa que gosta de viajar assim como eu, se você está planejando alguma viagem sozinha, ou se você sonha um dia viajar sozinha, pode ser que de alguma maneira esse vídeo te ajude. Oi, meu povo, como vocês estão? Por aqui tá tudo bem? Eu sou Fernanda, astróloga e terapeuta holística e criadora do Propósito Astral aqui no YouTube e lá no Instagram. Se não me segue, vai lá me seguir, que eu sempre posto conteúdos sobre autoconhecimento por lá. Hoje estou aqui nesse canal para poder conversar com vocês sobre alguns aprendizados que eu tive viajando sozinha. E por que eu vou trazer isso? Porque se você é aquela pessoa que gosta de viajar assim como eu, se você está planejando alguma viagem sozinha, ou se você sonha um dia viajar sozinha, pode ser que de alguma maneira esse vídeo te ajude. E antes de realmente falar tudo que eu vim pra falar aqui, queria contar brevemente aqui como que eu despertei esse amor pelas viagens. As viagens viraram paixões pra mim, principalmente por conta do sentimento de liberdade que eu sinto quando eu tô viajando, principalmente se eu estiver viajando sozinha, que é o que acontece na maior parte do tempo. E eu comecei essa paixão lá em 2017, que foi um ano que eu tive várias viagens. Não foi, na verdade, um ano que eu planejei viajar, as viagens foram acontecendo, a maioria delas com família ou com amigos, mas eu fiz várias ao longo do ano e eu fui percebendo que eu estava cada vez mais tomando gosto por aquilo. Claro que todo mundo gosta de viajar, né? Mas eu tava percebendo que aquilo ia um pouco além de só gostar. E aí, no final de 2017, eu fui para os Estados Unidos fazer meu primeiro intercâmbio. Fiquei 3 meses estudando inglês lá na Califórnia. E foi ali que eu comecei a perceber que eu gostava muito mais daquilo e que eu queria continuar vivendo aquilo. Foi lá justamente que eu percebi que a astrologia, a terapia holística, era algo que eu queria seguir profissionalmente e que era algo também que iria me proporcionar viajar por aí e trabalhar de qualquer lugar do mundo, que é justamente o que eu posso fazer hoje em dia. Inclusive, eu posso contar melhor essa história em um outro vídeo, se vocês quiserem saber, e me contem aqui embaixo. Depois que eu voltei pro Brasil, eu comecei a planejar novamente novas viagens grandes. Fiquei 5 meses nos Estados Unidos, depois eu fiquei 3 meses viajando pela Europa, inclusive esses 8 meses que eu viajei no ano passado, eu só paguei 2 dias de hospedagem. Sim, gente. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, viajar não é tão caro assim. E isso pode render mais um vídeo, inclusive, se você quiser, comenta aqui embaixo. Inclusive, eu estava com várias viagens marcadas já pra esse ano, porém, todavia, entretanto, né, estamos no meio de uma pandemia, eu tive que adiar essas viagens, mas tudo bem, terei outras oportunidades. Enfim, vamos falar realmente agora aqui de aprendizado, de coisas que agregaram a minha evolução como ser humano, porque aqui nesse canal a gente conversa sobre autoconhecimento. A primeira coisa foi que eu comecei a abrir muito a minha mente. Independente de qual realidade a gente viva, a gente tem a nossa própria bolha, que a gente vive ali na zona de conforto. A gente tem a nossa zona de segurança, a nossa zona que a gente já conhece. Então a nossa bolha ali, aquela bolha da nossa realidade. E nem sempre a gente tem conhecimento do que tá além daquilo ali, porque a gente não vive essas outras realidades. Então quando eu comecei a viajar, eu comecei a perceber que existia um mundo muito além do que eu já vivia. E eu não tô falando de outros países necessariamente. Você viajar para outros estados e até outras cidades dentro do seu próprio estado já é algo que pode abrir muito a sua mente e te mostrar muitas possibilidades. Então foi algo que mudou muito a minha percepção de mundo. Outra coisa foi a liberdade. Quando eu comecei a viajar, eu comecei a perceber que a liberdade pra mim era muito mais importante do que eu achava. Eu já sabia que esse era um dos pontos que mais me caracterizava, né, como uma pessoa que prezava muito pela liberdade, mas eu não sabia que era uma das minhas principais prioridades. E quando eu comecei a viajar, eu comecei a perceber isso de uma maneira assim, escancarada. A outra questão é a questão do autoconhecimento. Quando a gente sai da nossa bolha, seja ela qual for, a gente abre a nossa mente e a gente começa a ter novas percepções sobre nós mesmos. E foi justamente isso que começou a acontecer comigo. Como eu falei, quando eu comecei a viajar, foi justamente quando eu percebi que aquilo poderia, de alguma maneira, estar dentro da minha rotina de trabalho. Então, foi aí que eu comecei a visualizar a astrologia como a minha
possível profissão. E hoje em dia, justamente, eu trabalho com isso. Eu percebi que a vida corporativa, que era a vida que eu já estava vivendo já há alguns anos, não era pra mim. E eu só pude perceber isso quando realmente eu vivi uma outra realidade, ou seja, quando eu viajei. A gente não sabe que aquela coisa específica não é pra gente até a gente conhecer uma outra realidade, porque até então era aquela realidade que eu era exposta, era aquela realidade que eu vivia, aquela bolha que eu vivia. Então eu não tinha conhecimento sobre o que é que tinha além daquilo ali. Quando eu conheci, foi aí que minha mente abriu. Eu comecei a perceber que eu tinha muitas outras possibilidades. E a última coisa dessa mini lista aqui que eu tô fazendo é o amor próprio e a autoaceitação. E essa questão do amor próprio não é porque eu tenho um físico que está dentro do padrão mais aceitável pela sociedade, que quer dizer que eu ame 100% quem eu sou por completo. Até porque amor próprio vai muito além do corpo. Amor próprio é um diálogo interno que tem a ver com a sua aceitação psicológica, intelectual, espiritual, social, corporal, física também. Então, quando eu comecei a viajar, eu comecei a ser exposta a um autoconhecimento, assim, que ou eu entendia as coisas em um ponto mais profundo, mais interno, ou eu ia viver de uma maneira muito automática, sem estar priorizando os meus próprios propósitos. E existem várias, até algumas histórias mesmo que eu posso até contar pra vocês, inclusive histórias de amor aí, que se vocês quiserem eu posso contar aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês querem saber essas histórias, que aí eu posso trazer aqui pra vocês, porque algumas dessas histórias, elas me ajudaram muito nesse processo de autoaceitação, de eu me colocar em primeiro lugar dentro das relações também. E a gente pode falar isso, pode parecer clichê, pode soar subjetivo, enfim, como quiser descrever, mas é real. E eu não tô falando de um autoconhecimento que veio por meio de terapias necessariamente, eu não tô falando de um autoconhecimento que só vem através de uma viagem. Mas pra mim, esse lado do autoconhecimento, do amor próprio, veio mais potencialmente através da viagem. Mas é uma questão que pode ser vivida de qualquer forma, em qualquer realidade. Eu sempre bato na tecla. Autoconhecimento, tem que se conhecer, tem que buscar esse autoconhecimento. E não necessariamente você precisa pagar alguém pra isso. Somente o celular que você está na mão agora assistindo esse vídeo já é suficiente pra você buscar todo esse autoconhecimento e fortalecer a questão do amor próprio, porque de verdade mudou a minha vida quando eu comecei a prestar atenção conscientemente pra isso. E enfim, esse vídeo eu comecei falando de viagens e depois eu trouxe um discurso de autoconhecimento. Pelo visto, é algo que realmente se conecta, né? Comenta aqui embaixo se você também gosta de viajar assim como eu, se você vê as viagens como meio de autoconhecimento e se você quer saber das minhas histórias aqui, dos meus aprendizados com cada uma das situações que eu já passei, que eu vou ficar muito feliz em contar pra vocês, em fazer vídeos contando tudo isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like aí pro YouTube saber que você gosta dos meus vídeos e que você quer continuar recebendo ele, e também pra me incentivar a continuar gravando vídeos e pra eu saber se você tá gostando desse conteúdo aqui, né? E agora sim, muito obrigada por ter assistido. Um beijo!